Eu quero falar a respeito da pessoa do Espírito Santo. Esse é o tema da ministração. Espírito Santo, uma pessoa. Por que eu quis deixar claro isso? Porque há muitos ensinos errados de que o Espírito Santo é uma força, de que o Espírito Santo é uma chama de fogo, de que o Espírito Santo é uma chuva, de que Ele é um vento. Mas eu quero dizer para você que seitas que se levantam para dizer isso estão negando a verdade das Escrituras, porque a própria Bíblia, a própria Escritura testifica de que o Espírito Santo é Deus e que Ele é uma pessoa. A palavra Espírito Santo, escrito na Bíblia, vem do termo grego, paráclito, que quer dizer advogado, o consolador, o auxiliador, aqueles que está sempre junto e presente. Essa é a função de um advogado, estar junto, para interceder junto ao juiz pelo réu. E essa é a função do Espírito Santo. Ele é um advogado, é o sumo advogado. E ele é uma pessoa, e eu vou mostrar isso para você. Porque um vento, uma chama de fogo, uma chuva, não pode falar, e eu vou mostrar para você que ele fala. Abra aí a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. São 3 versículos mostrando que ele fala, tá? Só quero mostrar o Espírito Santo falando, não o texto em si, mas como ele se dirige a pessoas. 8:29 diz: e o Espírito disse a Filipe. Aí está dizendo que o Espírito Santo falou. Ele disse a uma pessoa. Um vento, uma chama, um calor, um orvalho, um sopro não pode dizer, mas uma pessoa pode. E o Espírito falou a Filipe. Vá para 11:12. Atos 11, verso 12. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Aqui está falando mais uma vez que o Espírito falou a Paulo, a Pedro, que era para ele ir junto àqueles homens a Cesareia, falar com Cornélio. E o capítulo 13, verso 2, diz: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Aleluias. Enquanto eles estavam se consagrando, o Espírito Santo veio e falou, mostrando que ele é uma pessoa que fala. E além de falar, lá em Romanos 8, abra aí a sua Bíblia, Romanos 8, verso 26, diz que ele intercede. Ele é esse advogado, ele é esse paráclito. 8, 26 e 27, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Diga, o Espírito ajuda na nossa fraqueza. É isso que ele faz. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui está falando que nós muitas vezes não sabemos orar como convém, como é conveniente, mas diz que o Espírito intercede por nós. Ele é o nosso tradutor junto ao Pai. Com gemidos inexprimíveis, ele chega diante do Pai e fala, é isso que ele está querendo dizer. Nós pedimos muitas vezes, mas pedimos de uma forma que não conseguiria ser entendido.
mas o Espírito vem e intercede por nós junto ao Pai. E o 27 fala: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então aqui está mostrando que esse Deus Espírito Santo, que é alguém real, como Deus Pai e como Deus Filho Jesus, Ele intercede por nós, e o próprio Deus conhece a intenção do Espírito, e sabe que Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Essas são algumas das ações do Espírito Santo. É um tema bem completo na Escritura. Vou falar algumas coisas de ações do Espírito Santo nas nossas vidas, e eu sei que Deus vai derramar de mais uma porção, porque Ele já está derramando. Ele já, quando nós abrimos esse culto, Ele começou a derramar, que são porções do Espírito Santo. Essa apresentação dessa criança foi um derramar desse Espírito, foi um demonstrar do Espírito, e mais Deus vai fazer, e Deus começou a fazer com a sua palavra, porque o Espírito Santo, ele traz revelação da palavra de Deus. Para você ver a importância que o próprio Jesus dá ao Espírito Santo, como sendo a pessoa da Trindade mais sensível. Paulo falou: não entristeçais o Espírito, não extingais o Espírito, apagar o Espírito. E Jesus ensinando aos fariseus, que falavam que ele estava expulsando demônios pelo espírito de Beelzebu, pelo espírito diabólico, por Satanás, Jesus ensinou para eles algo, que é uma revelação muito forte. Abra sua Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 12, 28. Olha só o que diz: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Olha o que Jesus falou: é pelo Espírito de Deus que eu trago libertação, é pelo Espírito de Deus que somos livres do mal, somos livres do pecado. Então chegou a nós o reino de Deus, é instituído o governo de Deus na vida de todo aquele que crê. Mas mesmo vendo uma pessoa sendo curada, Jesus havia curado um homem que era cego e mudo. As pessoas esses religiosos começaram a falar que era pelo demônio que ele estava expulsando. E olha o que ele fala no verso 31. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoadas aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. A pessoa que se levanta, coloca o seu coração e diz blasfêmias, como essa, que diz que ele estava expulsando pelo espírito do diabo e não pelo Espírito de Deus. Logo depois Jesus trouxe ensino, porque ele não queria, e ele hoje não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E ele falou: todo pecado e blasfêmia que o homem disser será perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não vai alcançar perdão.
O 32. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Temor de Deus, santo temor de Deus. Quando a pessoa se levanta para falar contra o ungido do Senhor, a palavra de Deus diz: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Julgadores que vêm na igreja para apontar: eu não gosto que aquele pastor falou, eu não gosto do jeito que aquele pastor prega. Quem falar contra o Espírito de Deus não será perdoado nesta era e nem na que há de vir. Então, esse Espírito que fala, esse Espírito que intercede, ele é sensível. Como? E que habita dentro de todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Ele é sensível, e Jesus colocou ele numa posição de destaque, porque ele veio para morar. A parte santa de Deus, que é o seu Espírito, veio para morar dentro de nós, pecadores, que somos regenerados pelo Espírito de Deus, nascidos novamente pelo Espírito de Deus. A blasfêmia não é perdoada. E outro, aqui está falando, todo pecado e blasfêmia será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Abre comigo lá em Atos capítulo 5. Olha só o que Pedro falou para um casal que quis fazer bonito, que quis no meio da igreja primitiva fazer bonito, que esse deve ser o santo temor que tem que haver no nosso coração. Atos 5, verso 5 diz, o 3, então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Verso 9, Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. 11, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Eles mentiram, eles tentaram o Espírito de Deus. Ah, mas Deus foi muito duro com eles. A justiça de Deus, ela chega. Pedro falou: a propriedade não era suas? Por que vocês vieram, colocaram diante dos apóstolos o dinheiro da propriedade, falando que era tudo quando era uma parte? Por que no meio dessa atmosfera tão gloriosa, vocês tentaram se passar por pessoas mega espirituais? A santidade em pessoa, os melhores doadores. Por que vocês quiseram estar dentro da lista dos maiores doadores, do hall de membros, dos que mais doam para a igreja, para a instituição? Foi isso que Pedro falou para eles. Vocês mentiram, o coração seus se inclinou para tentar o Espírito Santo de Deus. O pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Eles mentiram,
eles tentaram o Espírito de Deus, foram julgados, e houve grande temor no meio da congregação. Em Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu acredito que pessoas têm sido fulminadas, porque estão mentindo ao Espírito Santo de Deus, e estão achando que podem fazer qualquer coisa contra o Espírito Santo de Deus, estão levando a vida cristã de uma forma desleixada, levando a vida cristã de qualquer jeito e querendo a aprovação do Espírito Santo de Deus. E ele mostrou, com esse caso, desse casal, que o julgamento chega, na hora certa ele chega, e tem que haver temor, como houve grande temor no meio de toda a congregação da igreja primitiva. Há um fulminar, tanto da pessoa, ela não mais estar entre nós na terra dos viventes, como há uma morte espiritual. Era justamente o que aconteceu também na ceia. Há pessoas fracas, que dormem cedo, não é? Então, pessoas estão morrendo espiritualmente, não dão mais fruto para Deus, porque estão blasfemando contra o Espírito de Deus. E olha só que pessoa maravilhosa da Trindade, que é o Espírito Santo. Abra aí no livro de João, no Evangelho de João, são vários versículos onde Jesus fala da vinda do Consolador, da vinda do Auxiliador, do Ajudador, que é o Espírito Santo. João 14. O Espírito, Ele é o Espírito da verdade. João 14:16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro. Na sua tradução deve estar consolador, ou ajudador. Jesus falando, Jesus na terra, antes de subir, Ele falou assim: eu vou dar a vocês um outro consolador. Como eu sou o consolador, Ele falando naquele momento, eu vou dar um outro, que é o Espírito. Eu vou dar um outro consolador, para estar, outro conselheiro para estar com vocês, para quando? Para sempre. E isso é para você que se sente sozinho. Eu quero te dizer para crer na Bíblia. Creia na palavra, porque Jesus falou: eu dou o Consolador e Ele é para sempre. Eu não posso abandonar a minha fé, achando que é por um momento, ou porque eu senti, houve um culto de avivamento, então foi o derramar do Espírito Santo, acabou, fui para casa, acabou. Não, Ele continua com você. Ele não te deixou, Ele não te desamparou. Eu senti o vento de Deus, foi em 74, não mais. O Espírito Santo está com você, mesmo que você não o sinta, porque é por fé. E essa pessoa veio para habitar, fazer morada. Você é a casa dele. A não ser que você tranque a porta do seu coração, daí ele não sai. A não ser que você coloque ele para fora e fala, aqui não, aí ele não sai. Se você não falar isso, ele não sai. Ele estará para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos. O que é uma pessoa órfã? É que não tem pai nem mãe. Ou é órfão de pai, ou é órfão de mãe. Ele não tem alguém próximo da família. Ele tem a falta daquilo. E Jesus falou, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou dar eu estou dando para vocês o Espírito da verdade. Aquele que te guia na verdade, não te deixa iludido e nem na mentira. É esse Espírito da verdade que Ele nos deu. Aleluias. Ele é Espírito da verdade. E no verso 26 diz que Ele é o ensinador. Ele é o professor. 26 diz aí, mas o conselheiro,
o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Olha só que versículo profundo aqui, ó. Para aqueles que não acreditam que o Espírito Santo é Deus, para aqueles que acreditam só na divindade de Jesus, ou que crê só no Deus Senhor, que é aquele nome lá, ó, YHWH, que nós não conseguimos nem pronunciar, mas que foi colocado como Javé ou Jeová, que quer dizer Senhor. Aqui a Trindade está presente nesse versículo. Atentou para isso, Raul? Olha só o que fala aí. O conselheiro, olha Jesus falando, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Olha os três juntos aí. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Jesus falando. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Eu, Jesus, estou dizendo que o Pai vai enviar o Espírito Santo. Olha a Trindade Santa. Lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Jesus falou, eu estou falando para vocês, que o Pai vai enviar o Espírito Santo. Nós estamos trabalhando junto, e eu estou falando, Jesus dizendo, o Pai vai lhes dar o Espírito Santo. O conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai em meu nome vai lhes ensinar todas as coisas. Aleluias, glória a Deus. Daí sabe o que ele fala no 27, depois de falar que dá o Espírito Santo? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A Bíblia é uma sequência, meu amado. A gente não pode isolar versículos, porque na verdade é nem escrito em versículos ela foi. Colocou versículos para ficar fácil da gente estudar, mas a Bíblia é uma sequência. Aqui está dizendo que o Espírito Santo nos será dado, Jesus falou, da parte do Pai, para nos ensinar. Daí depois ele fala, deixo-vos a paz. Não a paz que o mundo dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. É o que diz o próximo versículo. Ele deixa-nos a paz. O mundo busca a paz. O mundo está à procura da paz. Mas a verdadeira paz está em ter o Espírito Santo dentro de si. É ter o Espírito Santo como sendo habitante do seu coração, que ele diz, eu vos deixo a paz. Porque o Espírito Santo, o conselheiro, o consolador, o ajudador, o amigo fiel, o advogado, ele estará convosco. Não a paz que o mundo dá. Sabe por quê? Porque a paz que o mundo dá é a circunstância que molda se há paz ou não, que dita se há paz ou não. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, pode estar a turbulência que for fora, dentro de você, você tem tranquilidade. Porque o Espírito Santo nos dá paz, a paz que o mundo não pode dar. Abra um pouquinho mais para frente, em João 16, diz que ele nos guia e anuncia. Olha só que fantástico. 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Jesus falando, eu vou enviar o Espírito e ele vai te guiar na verdade. Como eu sei a verdade? Sendo dirigido, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito da verdade. Olha só como a palavra de Deus não se contradiz. 1600 anos para ser escrita toda a Bíblia. Mais de 40 autores. E ela não se contradiz. Ela se testifica. Ela se ajunta. E aqui está dizendo que ele nos guia em toda a verdade. O 14 diz,
Não, o final aí. E lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. A Trindade em concordância, trazendo às nossas vidas o entendimento e a revelação da vontade perfeita, boa e agradável de Deus. Essa é a função do Espírito Santo, que veio habitar em nós, que veio fazer morada em nós. E no 16:8, um pouquinho para trás, aí o versículo 8, aqui um dos títulos está dizendo aqui, a obra do Espírito Santo. E o 8 diz, quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero que você compreenda, Deus te usa como um canal. Deus usou você para falar do amor de Deus para alguém, para falar para alguém que há solução para o matrimônio, que há uma solução para a sua vida financeira, que há uma solução para os seus relacionamentos. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos guiar, e Ele vai convencer. Você falou do amor de Deus para alguém, não é papel seu e não é papel meu trazer convencimento às pessoas, porque esse é o papel do Espírito Santo. Ufa, ficou mais leve o peso, não ficou? Eu não tenho que convencer ninguém, eu vou pregar a palavra, o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que vai fazer. E sabe qual é o maior pecado? Aí está dizendo, do pecado, porque os homens não creem em mim. O maior pecado, muita gente fala assim, mas eu não roubo, eu sou uma boa pessoa, sou honesta, sou um homem de caráter, sou uma mulher correta, sou fiel ao meu esposo, sou fiel à minha esposa. E aqui está dizendo que o maior pecado que o homem pode cometer, ele falou, o pecado, convencerá do pecado, porque não creem em mim. O maior pecado que o homem pode cometer é não desejar obedecer à vontade de Deus, não querer colocar a palavra de Deus em prática na sua vida. Aqui está falando da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele vai convencer dessas três coisas, do pecado, da justiça e do juízo. É o trabalho do Espírito Santo de Deus. E algo que refrigera a nossa vida. Volta um pouquinho em João 6, olha o que ele fala. Nós vamos orar, e Deus vai te encher, como está enchendo você da palavra agora, sendo ministrada. E o Espírito Santo de Deus vai te convencer que a sua palavra é a verdade. João 6:63. 6:63. O Espírito da vida. Diga comigo, Espírito da vida. Aí está um acento no dá. É um verbo. Ele é doador da vida. Esse é o Espírito Santo. Ele dá vida. Daí diz, a carne para nada se aproveita, serve. A carne para nada serve. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Só o Espírito Santo pode dar vida. E daí, se a gente pega na Bíblia e fala que o anjo visitou a Maria e falou para ela que ela receberia o poder do Altíssimo sobre ela,
que dentro dela seria gerado alguém do Altíssimo. E ela falou: mas eu não conheço o homem. Era uma virgem, estava noiva de José, ainda não tinha tido seus filhos. E a Bíblia diz lá em Mateus que o anjo falou para ela: o que de você será gerado será do Espírito Santo, e vai descer sobre ti o poder do Altíssimo e vai te envolver, e você dará à luz um filho, e ele será o Salvador, porque o Espírito, ele dá vida, ele doa vida, ele é um dom da parte de Deus, ele é doado a todo aquele que crê. Abra aí em 2 Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, que fala, 2 Coríntios 3, 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito dá vida. É isso a ação do Espírito Santo. Ele nos dá a sua vida, a sua essência, para que nós vivamos nesse mundo com a vida do próprio Deus. E do termo hebraico, a vida de Deus quer dizer Zoe, que é a vida, a essência do próprio Deus para nós. Nós recebemos a essência de Deus, como recebemos o ágape de Deus, que é o amor, nós recebemos a essência do próprio Deus, que é amor. Recebemos vida, recebemos amor, porque o Espírito Santo nos foi dado. Vida abundante que o Espírito nos dá. E Romanos 8:15, isso é para alimentar o seu coração. É tanta coisa que fala sobre o Espírito, que o Espírito Santo é colocado até como uma arma de guerra. Sabia disso? Você sabia que é chamado uma das armas de guerra da armadura de Deus lá em Efésios 6, é chamado da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Aleluias. Romanos 8:15, olha só o que fala. O 15 e o 16. Olha o que ele faz. Ele nos dá a certeza. O Espírito Santo nos coloca a convicção e a segurança de que nós somos isso aqui, ó. Olha o que diz. Vou começar do 14. Todos os que são dirigidos pelo Espírito de Deus, o que eles são? Filhos de Deus. Como eu sei que eu sou filho de Deus? Se eu estou sendo guiado pelo Espírito. Se eu estou sendo guiado pela minha própria vontade, ou por conceitos humanos, ou simplesmente pelo governo, eu não sou filho. Ah, mas eu vou à igreja. Ah, eu dou meu dízimo. Aqui está dizendo ser guiado, ser dirigido, ser conduzido pelo Espírito de Deus. Esse é filho de Deus. Daí o 15 fala algo. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito, aí está em letra maiúscula, o Paráclito, que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Olha só esse termo, que era usado, Abba, um termo em aramaico, usado para chamar de Pai. Diz que o Senhor nos deu o Espírito que chama, que clama. Clamar é falar bem alto, clamar é dizer bem forte. E o Senhor colocou em nós esse Espírito que clama, Abba. O próprio Espírito testemunha. Achei bacana essa tradução. Tem tradução que diz testifica. Às vezes a pessoa fica, mas testifica quer dizer, está testemunhando, o próprio Espírito diz para o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus.
Essa é a ação do Espírito Santo, de convencer, de nos guiar na verdade, de nos ensinar, de anunciar. Essas são ações do Espírito Santo nas nossas vidas. Algo que essa pessoa que fala e que intercede faz por nós. Para você ter a convicção de que você não está só, que você não precisa temer, de que o Espírito Santo veio para habitar na sua vida e que você é quem faz o Espírito Santo se apartar por causa do pecado. Mas se vivermos em retidão, buscando a vontade de Deus, o Espírito Santo não vai se apartar de nós. Porque Ele colocou em nós o Espírito que clama: Pai. O choro de uma criança é porque ela sabe que a única forma dela se comunicar com o mundo exterior é chorando. Para pedir alguma coisa, ela coloca a boca no trombone, ela chora. E o pai e a mãe vai decifrar. Não é assim? O pai e a mãe escutam a filha chorando, ou está com fome. Depois ela chora assim, fez cocô. Dá para entender? Que o Espírito Santo, Ele decifra, Ele colocou em nós esse Espírito para clamar. Deus colocou em nós o Espírito que clama, Abba, Pai. Quando nós clamamos, o Espírito Santo vem e sabe o que nós precisamos. Essa pessoa fantástica do Espírito Santo. Na hora de orarmos, você não vai se levantar. Você só vai soltar a mão da sua namorada, da sua mulher, da sua mãe, do seu pai, para você ficar tranquilo e receber o toque e o convencimento do Espírito Santo de que a palavra dele é a verdade. Você vai ter a sua experiência, eu vou ter a minha. Paulo falou que tinha coisas que ele não podia nem dizer, de tão profundas que eram. E tem coisas que você vai receber de revelação da parte de Deus, que você não vai falar para ninguém, é só sua. É a sua. Nós não cantamos aqui intimidade? Eu quero intimidade. Abra lá em Isaías. Isaías, só para você ter uma noção. Isaías veio 700 anos antes de Jesus. Então ele era o quê? Um profeta. Ele falou algo, profetizou, falou por Deus, foi um instrumento de Deus e levou algo. E deixou escrito algo. E isso chega até nós hoje como sendo uma revelação. Isaías 44, 3. Olha o que diz sobre o Espírito Santo. Pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Derramarei meu Espírito sobre sua prole, e minha bênção sobre seus descendentes. Tão bonito ouvir falar prole, eu e a minha prole. É minha. Eu derramarei o meu Espírito, ele está falando, sobre a sua prole, e a minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome Israel. Vou ler de novo esses versículos. É muito lindo.
Pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole, e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regados. Junto a regatos. Um dirá: pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Pertenço ao Senhor, do Senhor. Os que estão para cá dirão: pertenço ao Senhor. E os que estão para cá dirão: do Senhor. Será chamado pelo nome de Jacó, e aqui será chamado pelo nome de Israel. Porque essa é a ação de Deus, esse é o trabalhar de Deus. Derramarei sobre vós o Espírito Santo. Se você crê, eu quis mostrar para você a verdade do Evangelho, a boa notícia do reino. Você não está sozinho. Foi isso que Jesus deixou falado há mais de 2000 anos. E a sua voz ecoa até nós, chega até nós, e nós, como instrumentos de Deus, vamos passar essa mensagem. Vamos gritar mais longe, para que o mundo saiba. E hoje, talvez para muitos que achavam que o Espírito Santo era simplesmente um sentir num dia ou outro, essa boa notícia é de que Ele é uma pessoa, e Ele está com você e comigo. E Ele derramou sobre até os nossos descendentes, sobre a nossa prole, dizendo: o Espírito Santo desceu sobre a terra sedenta. Se o seu casamento está sedento, o Senhor fala: eu derramarei água sobre o sedento. Se você vê sua despensa já quase vazia, e o emprego não chegou, o Senhor está dizendo: derramarei água sobre a terra seca. Se a convivência com as pessoas do trabalho está difícil, parece que está cada dia mais seco, a vontade de pegar aquele parceiro de trabalho e dar uma torcidinha nele, ver se ele para de respirar. O Senhor derrama água sobre o sedento. Você vai brotar e você vai dizer: pertenço ao Senhor. E como salgueiros junto a regatos, você vai dizer: do Senhor. Você pertence a Ele. Você não é seu mais. Você é propriedade do Espírito. Se você quiser se rebelar contra essa verdade, problema seu. Mas a verdade verdadeira, em verdade vos digo, que o Senhor diz, é que você é dele, e você pertence a Ele, e você vai ser um instrumento na mão dele, se você permitir a sua ação. Se você permitir que o Espírito testemunhe de você junto ao Pai, que Ele permaneça intercedendo, que você não endureça o seu coração. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o coração, porque o Espírito diz à igreja. É o Espírito quem diz. Vou preparar mais coisas a respeito do Espírito Santo. Essa pessoa tão fantástica e tão maravilhosa, que nos ajuda, que nos dá paz no meio da tribulação, que nos ajuda no meio daquilo que parece uma derrota iminente. O Senhor vem e nos ajuda. Pentecostes é uma festa judaica, aonde no tempo da igreja primitiva, eles estavam
E Jesus tinha falado: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E foi justamente no dia dessa festa, uma celebração, onde havia festa, e eles estavam em Jerusalém, e várias nações estavam naquela cidade naquele dia. E o Espírito Santo foi derramado, e foram vistos como línguas repartidas de fogo, e pousava sobre cada um deles. Essa é a manifestação do Espírito Santo. Ele se manifesta como quer, aonde quer. A maneira é toda especial, é dele. Mas o mais importante da ação do Espírito Santo, do manifestar do Espírito Santo, é o que ele faz nas nossas vidas, que é matar a nossa velha natureza com a nossa permissão e nos fazer novas criaturas. Como em Pentecostes, você seja tocado, que se derrame como na terra seca, venha a água, que é símbolo também do Espírito Santo, que venha sobre a sua vida. Que a secura do seu coração seja agora tocada, e seja transformado o lugar seco da sua vida em um manancial de vida. E a sua boca se abra para dizer e confessar com os seus lábios que você é propriedade do Senhor, porque o Espírito Santo está em você e Ele te convence, Ele te guia na verdade, Ele te ajuda, Ele te auxilia, Ele estará com você para sempre, porque Ele fala, Ele é uma pessoa, Ele age, Ele intercede por você com gemidos que nós não podemos expressar. Pai, Jesus, Espírito Santo, há duas manifestações do Espírito Santo, e as duas são muito importantes. É o Espírito Santo habitar em nós, e é o Espírito Santo vir sobre nós. É a ação interior e a ação exterior. É a ação do Espírito Santo nos transformando por dentro, e a ação do Espírito Santo sendo derramado por fora, para que o mundo veja, para que o mundo seja convencido que o Senhor está entre nós. Pai, aqui está um povo que o Senhor convocou para essa noite. Igreja é formada de pessoas, não é esse templo, porque o Senhor não habita em templo feito por mãos de homens, mas o templo do Senhor somos nós. Nós somos o teu templo, nós somos a tua casa, nós somos o santuário do Deus vivente, que o Senhor disse: neles habitarei e não os deixarei, estarei com Ele para sempre, nos dando a sua paz. Espírito Santo, Senhor, aquele que está pedindo, manifesta-te a Ele, aquele que está clamando agora, porque a cura também é uma ação do Espírito Santo. Porque lá em Atos 10:38 diz: e Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A ação do Espírito Santo também é curar. Se você está clamando pela cura no seu físico, você está clamando pela restauração dos seus sentimentos, se você está clamando pelo seu espírito que parece que está seco, que perdeu o desejo de buscar a Deus, de estar na presença dEle, perdeu a fome pela palavra de Deus, o Espírito Santo pode agir na sua vida neste momento. Eu creio, eu quero que você receba agora em nome de Jesus.
Seja cheio do Espírito Santo. Espírito Santo, pessoa boa da parte de Deus que veio morar em nós, opera no coração de cada um agora, daquele que está precisando agora, daqueles que está dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti. Opera no coração de cada um deles, porque essa é a boa obra que o Senhor tem, para nos fazer aptos e preparados para toda a boa obra. A Tua palavra inspirada vem para nos transformar por dentro, e para que reflitamos a Sua glória por fora. Enche-nos, Santo Espírito. Clame por Ele, diga: encha-me, Santo Espírito. Diga: encha-me, Santo Espírito. Diga bem alto: encha-me, Santo Espírito. Encha-me, Santo Espírito. Encha-me, Santo Espírito. Respire fundo, respire a vida de Deus. Seja cheio de Deus agora, cheio dessa doce presença, desse perfume do Senhor. Você seja tocado agora. Venha mais de Deus sobre a sua vida. Pai, manifesta-te ao sedento, manifesta-te ao que deseja conhecer-te mais. Senhor, manifesta-te àquele que tem aberto a sua Bíblia, as Escrituras Sagradas, e não tem compreendido. Aquele que em outras nações, que estejam só, que não conseguem compreender, que levaram a sua Bíblia, porque a sua mãe, o seu pai, ou seu padrinho colocou dentro da sua bagagem, mas para ele é como se fosse uma língua estranha, e ele não consegue compreender, que em outras nações, essa pessoa receba o entendimento das Sagradas Escrituras, e possam ter o conhecimento da parte de Deus. Você que está do outro lado do mundo, você que está na Austrália, você que está na Ásia, você que está na África, receba a revelação do próprio Deus para a sua vida, contida nas Escrituras Sagradas. Seja abençoado, seja fortalecido, seja transformado, que a sua vida seja mudada para a honra e para a glória do nome do Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa trazer revelação aonde você estiver agora, em nome de Jesus. Esteja preso, esteja sozinho, esteja em lugares remotos, no meio de uma selva, que você receba a revelação da parte do próprio Deus, contida nas Sagradas Escrituras. Senhor meu Deus, faz isso aos teus filhos, ó Pai. Diz que seríamos cheios do Espírito Santo, não simplesmente para dizer: eu tive uma experiência, mas para sermos testemunhas. E esse encher do Espírito Santo na sua vida agora, te faz uma testemunha, para que você anuncie a outros essa maravilha que você descobriu para a sua vida. Que o Espírito Santo testemunha com o seu Espírito que você é filho, que você é comprado, que você é herança do próprio Deus. Aleluia, as glórias ao nome do Senhor. Seja abençoado, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto e te dê paz, que o Senhor te abençoe, que o amor do Pai,
Que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida a cada dia, a cada dia, a cada dia, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado e engrandecido. Amém? Glória a Jesus.